Essa blusinha, gente, na verdade é um pijama, mas ela é tão bonitinha que é injustiçada ser um pijama. Eu vou usar ela como brusinha, porque ela é muito bonitinha. Carinha de quem acabou de acordar, mas vai gravar vídeo no final de semana, porque aqui a gente também trabalha como youtuber. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim com mais uma Aqui e Fala, a série de vídeos que eu faço aqui no canal, onde eu converso um pouquinho com vocês, bem livremente, sem roteiros, sem muita coisa estruturada, onde eu vou conversando como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, que é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tô aqui bem naturalzinha, né, com olheiras de quem trabalhou a semana inteira, com espinhas, mas já vou preparar aqui a pele e vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. No vídeo de hoje eu decidi fazer uma retrospectiva de como que foram os meus últimos anos, assim, em relação à jornada do vestibular, né? Como é que foi sair do meu emprego, voltar a estudar, voltar pro cursinho, nos meus anos de faculdade, como que tá sendo, né, esse começo como médica formada. Agora, eu acho que eu já nem preciso mais falar recém-formada, vai. Já são quase 4 meses formada e trabalhando bastante, então a gente vai conversar sobre um pouquinho de tudo. Ó, eu já lavei o rosto, eu vou começar hidratando a pele, então, isso é uma coisa que eu tenho feito todos os dias. Principalmente aqui em São Paulo, que varia muito o clima e a minha pele às vezes fica muito ressecada, eu tenho percebido. Então, hidratar é um negócio que eu não tô deixando de fazer nem um dia. E eu hidrato 2 vezes, de manhã, antes de eu sair pro trabalho, e à noite, quando eu chego em casa, depois do banho. Bom, vamos lá. Por onde que eu começo? Bom, pra quem me acompanha aqui há mais tempo ou acompanha minha rotina lá no Instagram também, sabe que eu sempre quis fazer medicina, né? Esse sempre foi, assim, o sonho da minha vida. Eu lembro de falar que eu queria ser médica desde que eu era criança. E hoje eu entendo que eu tive bastante influência da minha família em relação a isso. Vou passar o BB Cream agora. Eu tive bastante influência da minha família em relação a isso, porque meu avô é médico, meu tio é médico, então, de certa forma, eu percebo que eu fui reforçada por eles em vários momentos da minha vida, né? Assim, existe uma coisa que eu aprendi na psicologia comportamental, que é o reforço positivo de alguns comportamentos que a gente tem. Quando a gente desempenha algum comportamento, qualquer comportamento que seja, e a gente recebe um reforço positivo, que pode vir na forma de aprovação social ou mesmo de recompensa material, né? Sei lá, eu gravo vídeo e aí eu recebo likes e curtidas e isso pra mim funciona como um reforço positivo pra eu continuar gravando vídeos, né? Então eu entendo que quando eu era criança eu era reforçada, eu falava que ia ser médica e eu recebia um reforço social da minha família, tipo, ah, que bonitinha, vai ser médica, vai ser igual avô, vai ser igual tio, ah, que fofinha, e eu gostava disso, né? Então eu entendo que o meu desejo por ser médica envolveu essa construção social, né, de ser reforçado por isso. Mas também tem a questão da identificação mesmo com a profissão. Eu sempre gostei de estudar biologia, eu sempre gostei de estudar o corpo humano, fisiologia é um negócio assim que eu acho magnífico, né, como que o corpo funciona. Então eu gostava muito de estudar digestão, sistema respiratório, então tinha a ver mesmo, né, o gostar, a identificação e o reforço social para isso. Se você já gosta dos vídeos que eu faço aqui no canal, então não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreve para não perder as notificações. Quando eu comecei a prestar vestibular, né, isso foi em 2004, faz tempo, né? Deve ter gente aqui que não era nem nascida. Inclusive, se você já era nascida nessa época, comenta aqui embaixo que você já era nascida. E já era, assim, uma adolescente, pra eu não me sentir tão velha, tá? Quando eu comecei a prestar vestibular naquela época, eu percebo que, assim,
as oportunidades que a gente tinha naquela época eram bem mais restritas do que hoje em dia, né? Naquela época não existia cursinho online, era só cursinho presencial, os cursinhos eram muito caros, era muito difícil o acesso, eu tinha dificuldade, a minha família tinha dificuldade financeira de pagar cursinho pra mim, então eu passei por alguns perrengues naquela época, né? Eu não tinha dinheiro pra prestar os vestibulares, não tinha SISU, o SISU como vestibular unificado, então você tinha que escolher muito bem as provas que você ia prestar. Eu não tinha dinheiro para prestar muitas provas porque as inscrições sempre foram caras, né? Acho que ainda continuam sendo caras os vestibulares que tem. Então, e a minha família não tinha condição, então eu tinha que escolher muito bem quais vestibulares que eu ia prestar. Obviamente não tinha muito menos condição de prestar faculdade particular, então, e não tinha o ProUni naquela época, tava começando o ProUni. Eu tinha que escolher muito bem. E aí eu focava sempre nos principais vestibulares das faculdades públicas do estado de São Paulo. Daí tem a parte da história que vocês já conhecem, né? Que aí eu fiz 4 anos de cursinho, nesse perrengue todo, não consegui passar em medicina. E aí no meu último ano de cursinho, que foi o 4º ano, que foi em 2007, eu acabei prestando psicologia, passei na USP, aí eu fui cursar, porque não queria desperdiçar essa oportunidade também. Eu não tinha passado em outros vestibulares de medicina, fiquei 5 anos na faculdade, me formei, e aí quando eu fui pro mercado de trabalho, eu senti um vazio muito grande, né? Eu não conseguia encontrar satisfação pessoal e profissional no trabalho que eu tinha. E aí eu acabei parando para refletir e vendo que o que eu realmente queria fazer era ser médica. Então eu mudei toda a minha vida em função disso. Quando eu voltei a estudar, que aí já foi em 2014, eu encontrei um mundo completamente diferente de oportunidades. Eu encontrei pessoas muito bem preparadas para o vestibular, uma competitividade muito mais acirrada, e aquilo foi muito assustador para mim, juro para vocês, assim. Eu voltei muito sem noção, assim, do que estava acontecendo, sabe? E eu voltei, tipo, vendo as pessoas... Eu fiquei com uma sensação de que as pessoas estavam se preparando muito melhor, de que as oportunidades realmente eram outras. Eu voltei com o SISU, então eu falava assim, como assim agora o Enem é um vestibular e serve para várias universidades? Não sei, juro por Deus, foi meio assustador, eu me senti assim, nadando num mar de tubarões, né? Foi nessa época, inclusive, que eu conheci o Descomplica, que é um dos principais parceiros nossos aqui do canal, que ajudou muitos vestibulandos lá no meu Instagram. Vocês sabem, eu sou super fã, falo deles sempre por lá também. Fiz em 2014. Eles foram muito importantes pra mim naquela época, né, na minha época de retomada. E foram muito importantes pra mim no final da faculdade também, quando eles se tornaram um parceiro fixo nosso aqui. Não só pela minha relação com eles, mas pelo que eu e o Descomplica conseguimos proporcionar para os nossos seguidores também. Então, assim, é um parceiro que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito orgulho de falar, por ter feito parte da minha jornada, né, e por estar fazendo parte da minha jornada e da jornada dos vestibulantes que me seguem também. Então, quando eu voltei a estudar em 2014, na verdade eu voltei ainda com uma certa mentalidade, né, de estudante lá de 2004, né, nossa, 10 anos antes, né, cara, o tempo passou rápido, viu, confesso pra vocês. E eu voltei, assim, com um foco total. Quando eu percebi que as pessoas estavam super se preparando para os vestibulares, eu falei, nossa, eu vou ter que aproveitar essa oportunidade com unhas e dentes, eu vou ter que dar o meu melhor, vou ter que dar o máximo para que eu não atrase mais ainda esse meu processo de chegar onde eu queria, né, de ser quem eu queria ser. Eu, assim, disparei para tudo quanto foi lugar, prestei várias provas de cursinhos presenciais para conseguir bolsa, acabei contratando um cursinho presencial e nessa época foi quando eu conheci o Descomplica, mas o Descomplica não tinha nada a ver com o que ele é hoje. Era um cursinho que tava começando, né, eu acho que foi no começo da era dos cursos online, assim. As aulas eram todas gravadas, não tinha aula ao vivo, não tinha o suporte que eles dão hoje, e ainda assim eles fizeram muito parte da minha rotina, sabe? Eu não tenho como negar que eles fizeram muito parte da minha trajetória, sabe? Por isso que eu acho que faz muito sentido também eu tê-los como parceiro aqui. Hoje em dia o Descomplica tem aulas ao vivo,
Então você pode, principalmente para quem tem dificuldade de disciplina para sentar e estudar, se você tiver disciplina para sentar e estudar aula ao vivo, né, ter aquele compromisso, como você teria numa aula presencial, isso pode te ajudar muito. Além disso, tem muitas outras estratégias que nenhum cursinho presencial tem, né? Eu acho, inclusive, que hoje em dia, o Descomplica, eles superem muito a maioria dos cursinhos presenciais, porque eles fazem o guia do estudo perfeito, então eles montam um roteiro de estudos personalizado, individualizado para o que você precisa. Eles fazem suporte psicológico, suporte emocional também para os alunos, que é extremamente importante para o caminho da aprovação. Eu vivo falando isso lá no Instagram, aqui no canal, que estudar, né, se preparar na teoria para o vestibular é 50% do seu processo. Os outros 50% é estrutura emocional, é como você vai se preparar, como que a sua cabeça vai estar. E o Descomplica também se preocupa com isso, então eu acho assim, sensacional, né? Eu acho que é indispensável a gente conseguir abordar todos esses aspectos na nossa trajetória como estudante, né? Reconhecer que o lado emocional é importante pra gente conseguir chegar onde a gente quer, se fortalecer emocionalmente falando, te prepara não só pro próprio vestibular, mas para você conseguir lidar com as outras coisas da sua vida. Então, assim, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Naquela época eu não tinha condição, por exemplo, de pagar cursinho presencial voltado pra medicina, né? Eu sempre achava que todo cursinho tem, né, as turmas tradicionais e as turmas pra medicina. Então parecia que o pessoal que fazia as turmas pra medicina iam ser sempre as pessoas melhores preparadas do cursinho inteiro. Eu ficava muito aflita com isso. E eu não tinha condição econômica, sabe, de fazer isso. Hoje em dia, o Descomplica tem também um curso específico para medicina, com valor justo, né? Ele não é um cursinho onde você precisa desembolsar muito dinheiro, então é um preço justo, onde você consegue ter acesso a matérias específicas para medicina, com aprofundamento para medicina. Você consegue ter acesso a uma biblioteca de aulas gravadas, você consegue ter acesso a uma série de exercícios, porque treinar exercício é indispensável para você conseguir fazer uma prova. E vai ter uma turma nova que vai começar agora em abril, né? Então, assim, você vai poder ter acesso a tudo isso, um arsenal gigantesco de conteúdo para te preparar para as provas. Pode começar a estudar agora. Se você já começou e está sentindo necessidade de reforçar e aprimorar ainda mais os seus estudos, você também pode entrar nessa turma de abril. A gente precisa aproveitar que a gente ainda está relativamente no começo do ano, que dá pra fazer muita coisa daqui até o final do ano, que dá pra você conquistar a sua vaga, que dá pra você chegar onde você quer chegar da mesma forma que eu consegui, né? Vocês sabem que não foi fácil. Começando a estudar agora em abril, você vai, na verdade, ter acesso a um cronograma ajustado de conteúdos pra daqui até o final do ano, né? Então, dá uma olhadinha no site, eu vou deixar as informações aqui na descrição também, vocês vão ter acesso a todas essas informações que eu tô dando pra vocês também decidirem o que é melhor pra vocês nessa caminhada, porque assim, nada melhor do que vocês mesmos pesquisarem e saberem o que realmente é melhor para a jornada de vocês, que pode ser semelhante à minha, mas cada um tem uma história de vida, enfim, eu tô aqui na verdade para ajudar, para dar conselhos, para mostrar, não para falar o que é o certo, o que é o errado, mas para compartilhar a minha experiência de vida, né, como que foram esses últimos anos, para que você consiga identificar o que é melhor para você, que se adequa melhor à sua rotina, à sua existência, seu estilo de vida, enfim. E aí, quando eu passei, né, eu passei de 2014 para 2015, eu passei na Santa Casa, aqui em São Paulo, que era uma particular. Na época era pelo vestibular da FUVEST. Passei pelo SISU na Federal Fluminense. E passei na FAMERP, né? Foram essas 3 aprovações. Eu acabei optando por ir lá para Rio Preto. Foi a escolha que eu achei mais sábia, né? Pra época. Continuar no estado de São Paulo, porque eu não queria sair daqui. Fazer uma faculdade pública. E foi o que a gente acabou decidindo, assim. Eu e o Du, a gente conversou muito na época, né, amor? Sim.
O mozão tá aqui acompanhando as gravações. Que a gente acabou decidindo, só que assim, também não foi uma decisão fácil, sabe? Pra mim foi um outro grande perrengue também ter que sair de São Paulo, da minha zona de conforto, da proximidade dos meus amigos, da minha família, pra ir pro interior. Rio Preto é uma cidade que fica a 500 quilômetros de São Paulo, então cada vez que eu queria voltar pra cá eram 6 horas de deslocamento. E o mais engraçado é que assim, eu me achava muito madura naquela época, né? Eu achava assim, nossa, eu sou formada, eu sou mais velha, então eu sou madura, vou conseguir lidar com tudo. E só vivendo mesmo no dia a dia pra gente ver que não é bem assim. Eu acho que eu subestimei muito, na verdade, essa nova fase da minha vida, né? Essa transição. E aí, quando a gente cria também muita expectativa, a gente se frustra e eu vi que, na verdade, era muito mais difícil do que eu tava imaginando, sabe? Então eu tive muita dificuldade de adaptação no primeiro ano. Eu não consegui fazer muitos amigos, tive dificuldade pra me relacionar. Quase desisti em vários momentos, assim, tiveram vários momentos que eu falei, não vou dar conta, acho que eu quero voltar para São Paulo e cheguei a cogitar voltar pro cursinho para tentar passar em São Paulo, passar na USP ou na Unifesp. Isso foi um pensamento que durou o primeiro ano da faculdade inteiro. Eu ficava sempre naquela corda bamba, nossa, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Cada vez que eu vinha para São Paulo e encontrava minha família, ficava mais difícil de voltar para lá. Então assim, eu acho que só não foi mais difícil porque eu tinha o Du lá comigo, ele sempre foi um suporte muito importante desde o começo da jornada, né? Desde o dia que eu falei, ó, acho que eu preciso voltar a estudar pro vestibular, ele sempre esteve comigo. Ele que falava pra mim, não, vamos com calma, vamos pensar melhor, mas se é isso que você decidir, então é isso que a gente vai fazer. Ele sempre deixou isso muito claro pra mim também, que se essa realmente fosse a melhor opção, a gente ia fazer. Só que aí no final do primeiro ano pro segundo ano, eu já consegui me adaptar melhor. O segundo ano era um ano muito melhor em termos de matéria, então comecei a gostar mais da faculdade, comecei a gostar mais da rotina, então tudo isso ajudou, né? Aí no segundo ano veio o maior perrengue de todos, que vocês já sabem também, que foi quando eu fiquei doente, e aí eu quis desistir da faculdade de novo, depois eu fiz meu tratamento, me recuperei, aí eu comecei a ir mais pra parte prática da faculdade, comecei a ir nos estágios, aí veio os perrengues do quarto ano, que foi um dos anos mais difíceis da faculdade que a gente teve, em termos de cobrança, de matéria, foi bastante difícil também. Depois o internato, que foi aquela correria doida. E agora os perrengues de formada, né? Tô trabalhando bastante, tô trabalhando 44 horas por semana. Tá bem puxado, mas tá muito gostoso. Eu acho todos esses perrengues, na verdade, que eu passei e que todo mundo passa, né? Que é inerente da nossa existência. Todos esses perrengues que eu passei, assim, eles foram muito essenciais pra chegar onde eu tô hoje, né? E são os perrengues que todo mundo passa, que faz parte da existência de todo mundo. Então, eu sei que hoje em dia pode ter gente que me vê lá no Instagram e acha que foi tudo fácil, que minha vida hoje em dia é mil maravilhas, mas não é. Eu também passei perrengue, da mesma forma que eu sei que você também passa perrengue. Eu acho que o que vai contar muito na sua jornada é o acesso aos recursos, né? Se você tem ou não acesso, a dificuldade que você tem de acesso aos recursos para você passar. Isso é importante, é uma coisa que a gente não pode descartar. E a sua resiliência, né? Como é que você vai lidar com todos esses perrengues que você vive, que eu vivo, que todos nós vivemos, né? Então é a junção de tudo isso, o suporte que você vai ter da sua rede de apoio também, isso também vai contar bastante, a sua preparação emocional vai contar bastante. E eu espero profundamente que você consiga voltar aqui depois para compartilhar comigo que você conseguiu. Essa fase que a gente tá vivendo, esse momento que a gente tá vivendo é um momento importante dos resultados do SISU, onde eu recebo bastante feedback do pessoal que me segue e fala, nossa, finalmente consegui, finalmente eu passei. E eu realmente acredito que você também vai fazer isso comigo, você vai mandar mensagem falando que você conseguiu, que você passou, e eu vou estar aqui para compartilhar também essas vitórias com você, da mesma forma que eu compartilho as minhas e também compartilho os meus perrengues, porque eles são necessários para nossa construção, para nossa existência. Eu acho que a vida ela não teria tanta graça se não fossem as nossas superações, né? E da mesma forma que eu supero os meus obstáculos, vocês superam os de vocês também. Bom, então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder as notificações, porque me ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo, tchau!